entrando agora. Boa noite, Amália. Boa noite, Franciele. A Kathleen, acho que ia abrir, aconteceu alguma... Abrir o microfone, aconteceu alguma coisa. A minha sobrinha começou a chorar. Faz parte do convívio familiar, né? Sim. Quem tem criança perto é que sabe o perrengue e a diversão, né? A criança hora faz birra, tem hora que dá vontade da gente dar uma estrangulada, mas não tem coisa melhor do que criança para animar uma casa, né? Aqui tem duas. Pelo Vai menos ter três. eu adoro criança, então sou suspeito para falar. Né? São assim mesmo. E o restante da turma, cadê? Será que é porque é o último dia? Só temos uma revisãozinha. Então, o que eu pretendo trabalhar com vocês hoje, basicamente uma revisão mais superficial dos conceitos, porque a prova eu acabei colocando exercícios cobrando esses conceitos, não digo superficiais, mas o essencial da profissão do perito. O essencial para vocês se fazerem o exame de suficiência. Né? Então, digamos assim, ó, se vocês responderem as questões da prova com tranquilidade, no exame de suficiência, as questões de perícia vocês vão tirar de letra. Por falar em exame de suficiência, alguém tentou o exame de suficiência? Fez? Não fez? Nenhum de vocês fizeram, gente? Por que, gente? Vocês deviam ter tentado. Pelo menos para tentar. Né? Ver como é. É sempre bom aí acostumando com essas provas, né? E vocês aí estão se formando já, mesmo que ainda vai ter um tempinho, tem o concurso do Banco do Brasil agora, né? Aberto. Acho que é um concurso que também vale a pena pensar em fazer, apesar que foge um pouquinho, não é só contábil, vamos falar assim, né? Mas, digamos assim, é um emprego que vale a pena ter, né? A segurança de um concurso. Então vamos começar nossa revisão falando sobre a prova. Vou compartilhar aqui com vocês. Então, trouxe os temas mais antigos para a gente revisar. Por que, professor? Vai cair todo o conteúdo? Sim, vou cobrar todo o semestre numa pancada só. Nossa, professor, que sacanagem. Não, vocês vão ver que muita coisa a gente foi repetindo, foi revendo, vendo primeiro de maneira superficial, depois aprofundando. Então a gente vai ter questão envolvendo desde a competência do contador até a figura das provas, dos procedimentos contábeis, dos procedimentos para levantamento de prova, né? Então, basicamente, o que tem para a prova? Falar um pouquinho de competência do perito. Então, vai cair uma questão de competência do perito.
falar sobre planejamento da perícia. E volto a destacar para vocês no ambiente profissional mesmo, né? Para quem depois quiser seguir a carreira de perito contábil. É o momento mais delicado da vida do contador. Mais delicado. Por quê, professor? É um período muito curto para a gente poder elaborar um planejamento e que vai resultar em um processo muito importante para o perito. Qual é? Que é o resultado importante para qualquer profissional. Ninguém lembra? O que é importante para a vida do perito? Ou de qualquer outro profissional? Din-din, né? Vai resultar na formulação dos seus honorários. Então aí mora o perigo. Então aí ele pode errar cobrando abaixo ou mesmo cobrando acima. Lembrando que todas as partes podem questionar o honorário, né? Essa é a parte triste, a parte onde tentam diminuir o valor de honorário, diminuir o valor da mão de obra do perito. Aí os procedimentos adotados na perícia, fase de constituição de provas, e, e o seu termo de diligência, né? Então, como é que a gente faz a obtenção dessa possível prova, ou dessas possíveis informações? Como é que a gente se direciona às partes? A figura dos papéis de trabalho, muito importante, né? Algo que vocês também devem ter escutado muito dentro da auditoria. Escutaram? A importância do papel de trabalho na auditoria? Sim, professor. Escutaram? Por que é importante, tanto para a auditoria quanto para a perícia? Ali onde a gente vai conseguir justificar o nosso trabalho. Como é que a gente chegou em determinado resultado, determinado apontamento, e ele deve ser possível ou deve levar outros profissionais a chegarem em conclusões semelhantes às nossas. Então, essa é a importância dele. Inclusive, ele é a fonte de auditoria por parte do CFC, né? Tanto para perito quanto para auditor, quando ele vai auditar esses profissionais, ou auditar não, né? Fiscalizar. A fiscalização adota muito forte a verificação dos papéis de trabalho. Aí o laudo e, consequente, o parecer, principal elemento do trabalho do perito, e falar um pouquinho sobre ética na perícia e sua responsabilidade. Vai cair tudo isso, professor? Sim, vai cair tudo isso. E como será cobrado? Questões de múltipla escolha, todas com questões objetivas. Então, não vai precisar escrever? Não. Mas aí está muito difícil? Não. Tentei deixar um nível bem tranquilo,
em relação ao conteúdo que a gente abordou. Então, começando a relembrar alguns conceitos. Primeiro, falando da competência, vamos lembrar o que é a competência, o que é a perícia. É um conjunto de procedimentos técnico-científicos destinados a levar à instância decisória elementos de prova necessária a subsidiar justa solução do litígio ou constatação de um fato mediante laudo pericial contábil ou parecer pericial contábil em conformidade com as normas jurídicas, profissionais e legislação específica atinente a cada caso. Então, na essência, o que é a perícia? Para que serve a perícia? Então, é a área da contabilidade que auxilia o processo de decisão da justiça através do seu conhecimento técnico, né? Através dos conhecimentos sobre a contabilidade e suas áreas afins, para auxiliar na tomada de decisão. Então, não é apontar, então, nada de quem é o certo, quem é o errado, apenas levar elementos para que o juiz possa fazer essa tomada de decisão. Sempre observando, então, norma jurídica, Código Civil, Código de Processo Civil, legislação contábil, né, as NBCTs, e a legislação que for atinente ou que tiver envolvida a cada processo. Então, vai ter processo, vocês podem pegar que seja a contratos bancários, a aposentadoria, processos trabalhistas, então cada uma tem que buscar o conhecimento dessa legislação específica para poder se tornar um bom perito. Então, dentro dessa abrangência, relata a competência para exercer o papel de perito contador e elaborar o trabalho como perito nomeado, perito contratado ou assistente técnico. E que é exclusivo, então, de quem? Profissionais de nível superior formados em ciências contábeis, primeiro requisito, com registro ativo, segundo requisito, em Conselho Regional de Contabilidade de cada estado da federação. Então, já temos 2 requisitos. Falta qual? Devidamente cadastrado no tribunal onde ele pretenda atuar. Mas, basicamente, a gente tem que ser contador registrado no Conselho Regional de Contabilidade. Então, a perícia contábil, tanto a judicial quanto a extrajudicial, é exclusiva de contador. É importante a gente gravar que é de contador? Sim. Vocês vão se deparar, podem se deparar, né, com questão falando que seja de contabilista. Se tiver uma questão que fale contabilista, ela estaria certa? Sim, não, talvez. Acredito que sim, né, professor? Por causa de ser técnico e contador, né? Não pode, justamente por ser técnico. É verdade. O contabilista abrange os técnicos, e o técnico não tem habilitação para fazer perícia. Então, se vier contabilista,
já sabe que está errado. Contador, aí está certo. Ah, bacharel em ciências contábeis. Se tiver só assim, está errado. Bacharel em ciências contábeis, devidamente registrado no conselho, aí a gente tem uma resposta que possa estar certa. Então, não adianta ser só formado em ciências contábeis. Tem que estar registrado no conselho. E logo, logo, essa exigência vai mudar, tá? Então, os estados vêm adotando gradativamente o registro também no CNPC, no Cadastro Nacional de Peritos Contadores. Aí tem aquela prova para ser feita todo ano de qualificação técnica. E quem que define a existência de um perito, a necessidade de um perito? Quem que indica? Quem que pode pedir a perícia? Fica essa pergunta para vocês. Quem pode? Qualquer uma das partes ou mesmo o juiz. Se o pedido vier das partes, quem vai homologar o pedido, quem vai dar o aceite ao pedido ou não, é o juiz. E ele entendendo dessa necessidade, ele vai estar amparado no artigo 156. O juiz será assistido por perito quando a prova do fato depender do conhecimento técnico ou científico. Então, o juiz pode, então, nomear um perito de acordo com a sua necessidade ou com os apontamentos das partes. Feito isso, ele tem que seguir o que está no artigo, no parágrafo 1º. Os peritos serão nomeados entre os profissionais legalmente habilitados e os órgãos técnicos ou científicos devidamente inscritos em cadastro mantido pelo tribunal ao qual o juiz está vinculado. Complementa, então, o trecho que diz a norma contábil. A norma contábil fala sobre ser um contador devidamente habilitado. Mas o parágrafo 156 do Código de Processo Civil fala que também a gente tem que ter o cadastro no tribunal. Bacana. Foram nomeados para perícia. O que é o limite do trabalho do perito dentro dessa nomeação? Então, a gente tem que delimitar o que é o nosso trabalho. Então, os limites do trabalho do auxiliar de justiça deve ser limitado ao objeto que se discute no processo. Então, nossa pauta de trabalho é o objeto do processo e nada mais. A gente não faz referência a nada do que for fora do processo, mesmo que a gente veja existência de fatos errados, fatos que demandariam atenção, mas a gente faz opinião em um ponto específico do que é nos perguntado. Então, a gente acaba sendo limitado à figura de um elemento bem importante, a figura dos quesitos, né? O que são quesitos mesmo? Esqueci. O que é um quesito para perícia contábil? Questionário?
É uma espécie de questionário, né? Um grupo de perguntas elaboradas, pode ser tanto pelo juiz, tanto pelas partes, e que levem à resolução do litígio. Claro, a gente pode ter os tais dos quesitos chamados impertinentes, né? O que é o quesito impertinente? Aquela pergunta que não tem nada a ver com o objeto de discussão. Aí esses quesitos a gente pode se reservar a não responder, né? Claro, desde que homologado pelo juiz. Então a gente vai se pautar nesse objeto e nos quesitos. Então o laudo pericial contábil, parecer pericial contábil, tem por limite os próprios objetivos da perícia deferida ou contratada. Assim está lá na NBCTP 01. Diferença entre perícia deferida e contratada. Deferida é aquela que o juiz julga necessária para auxiliar no processo de tomada de decisão. A contratada é aquela que as partes demandam fora do âmbito judicial. Então, aqui, basicamente, a perícia judicial e aqui a perícia extrajudicial, né? A gente tem essas duas diferenças. Mas vai mudar a forma de trabalho do perito? No que tange a limite de trabalho. Não, não muda em nada. A gente só aponta a resposta para aquilo que é solicitado, aquilo que demanda a resolução do litígio, da discussão. E para que a gente possa fazer todo esse trabalho de apontamento, a gente tem aquele prazo lindo, maravilhoso, para fazer esse pequeno planejamento. Então, planejamento da perícia. O que é o planejamento da perícia? Então, inicia-se com a leitura do processo e já, nesse mesmo momento, o profissional começa a desenvolver os chamados papéis de trabalho. Transcrever em pasta virtual relativa ao processo, o que vai chamando a atenção, o que ele vai tendo de destaque em relação ao que é perguntado, ao objeto da perícia, a própria demanda judicial que levou àquela briga e o que ele vai ter que fazer para responder. Esse o que vai ter que fazer para responder que é o problemático, né? Porque a gente vai ter que ler o processo e entender o que está acontecendo para saber as nossas ações. Aí, por que é o problemático? Qual o nosso prazo? Há 5 dias, professor? Perfeito, Franciele. Todo esse tempão, né? 5 dias. Tempo sossegado, né? Quem estava no começo da aula passada, quando eu fiz a carga num processo? Lembram quantas páginas eu fiz de download? 900 e pouquinho, né? Para 5 dias. Para você decidir o que fazer e o pior, colocar o seu preço para fazer aquilo. Então, esse, né,
apesar de não ser o resultado da perícia, né, é o momento mais, pelo menos na minha opinião, mais delicado do processo pericial, justamente por esse estreito laço de tempo. Então, aqui a gente pode ter sucesso ou não. E a NBCTP 01, lá no seu item 34, segue no mesmo padrão de resposta sobre o planejamento. Né? Os documentos dos autos servem para dar suporte, ou servem como suporte para obtenção das informações necessárias à elaboração do planejamento da perícia. Então, a gente precisa de tudo o que ocorreu no processo para poder verificar o que vai ser feito ou não na perícia. Será que vem um processo pequenininho para o perito? Não, geralmente já vem com uma carga grande de informação, onde não se chegou a respostas entre as partes, né? E demandou o trabalho do perito. Então a gente costuma entrar nesse jogo no segundo tempo em diante, vamos falar assim. Aí a gente já tem uma carga de trabalho um pouco maior. E o planejamento é necessário, já que ele vai resultar nas fases da elaboração do perito, o estabelecimento do tempo que será utilizado na elaboração dos trabalhos para cada fase e terá por fim a quantificação monetária dos honorários. Olha que momento bacana, né? 25 dias. A gente vai decidir o que vai ser feito, estimar quanto tempo leva e definir o honorário. Após essa etapa, o perito, quando existir a figura do processo judicial, devolve o processo e faz a petição informando o valor dos honorários. Lembram que vocês fizeram a petição de honorário? Vocês detalharam passo a passo o que ia ser feito? Ou as principais fases? Vocês acham que aquilo é importante? Não? O que vocês acham? Uma opinião mesmo que eu estou perguntando. Será que é importante? Muito importante. Porque vocês não fazendo o detalhamento desse trabalho, vocês vão estar mais suscetíveis ao questionamento sobre o valor do honorário. Vocês colocando esse detalhamento, vocês vão ter um amparo maior para tentar manter o honorário de vocês. Mas a gente pode contra-argumentar com as partes para o juiz? Sim, a gente pode peticionar argumentando por que nosso trabalho resultou naquele valor. Aí lembrando, a gente tem que levar todos os detalhes em consideração, né? Tamanho do processo, dificuldade do processo, o próprio valor da causa, o risco do processo, né? Elementos que a própria NBCTP traz, indicando, olha, o preço vai ser baseado nesses critérios. Feito esse peticionamento,
o juiz vai determinar que as partes se manifestem sobre os honorários e faça o depósito judicial. Existindo o depósito judicial, o perito vai ser intimado novamente para começar os seus devidos trabalhos e entregue no prazo estipulado pelo juiz. Aí vem sempre nomeado esse prazo, sempre esqueço desse detalhe. É nomeado, não é? Nomeado não, já é indicado no início, não é? Sim, já na intimação ou na nomeação do perito, já vem o quê? Indicado o prazo para entrega do laudo, fixação de prazo. Por quê? O Código do Processo Civil determina desse modo. Então, a gente traz os itens principais lá da NBCTP que falam sobre o planejamento, que é o 31 e 32. Planejamento da perícia é a etapa do trabalho pericial que antecede as diligências, pesquisas, cálculos e resposta aos quesitos, no qual o perito estabelece os procedimentos gerais dos exames a serem executados no âmbito judicial, extrajudicial para qual for nomeado, indicado ou contratado, elaborado a partir do exame do objeto da perícia. O que ele está indicando nesse item 31? Qual a indicação? O planejamento é a fase que determina tudo que a gente vai fazer vistas ao que o processo traz de informação e vai ser o que vai definir tudo que a gente tem de diligência, pesquisa, de cálculo, né, para poder responder o que o juiz determina. E o item 32, enquanto o planejamento da perícia é um procedimento prévio, abrangente, que se propõe estabelecer todas as etapas da perícia, o programa de trabalho é a especificação de cada etapa a ser realizada e deve ser elaborada com base nos quesitos ou objetos de cada perícia. Então, se eu coloco lá no meu planejamento que eu vou ter que fazer uma diligência, dentro do meu plano de trabalho, eu vou desdobrar o que é essa diligência. Fazendo esse desdobramento, eu vou poder, então, ter um controle maior da precificação. E tudo isso visando a figura da prova. E como que a gente consegue essas provas, né? Quais são os procedimentos adotados? Então, o que é a prova? A prova é o elemento necessário para o subsídio à justa solução do litígio ou constatação de um fato mediante laudo pericial contábil ou parecer pericial contábil. Então, na palavra subsidiar está implícito que o laudo pericial contábil ou parecer tem por finalidade colaborar, nos casos das perícias judiciais, com o juiz, para tornar a justa decisão sobre os processos de julgamento. Então, é importante a gente destacar que o laudo
é elaborado pelo perito contador nomeado pelo juízo e o parecer é elaborado pelos assistentes técnicos, contratado por cada uma das partes. Lembrando, as partes, no momento que é deferido a perícia contábil, elas têm 15 dias para fazer adotar três possíveis processos, ou três possíveis ações. Primeiro, indicar a nomeação de um perito. Segundo, o que é mesmo? Nomeei o perito, eu posso então apresentar quesitos, os meus quesitos. E por último, eu posso levantar, ou posso apontar a suspeição ou impedimento do perito. Impedimento que se classifica em quais tipos mesmo? A gente tem o impedimento legal, né? Daí tem um rol de possibilidades onde o perito não pode de maneira nenhuma atuar, e é o outro tipo de impedimento é o impedimento técnico-científico. Esse está mais relacionado ao quê? Técnico-científico, o que é? Científico conhecimento, né? Vamos supor que vocês se especializem na área de previdência. Essa é uma área que vai surgir muito forte na perícia, tá? Ela já é forte, mas vai vir muito mais processos de, desses últimos anos para frente. Então, vocês são especialistas em previdência e chega um processo de dissolução de empresas. Vocês vão assumir? Não faz sentido, né? Você é especialista em previdência. A chance de você fazer caquinha é muito grande. Então, conhecimento científico entra nesse sentido. E o técnico é com relação à possibilidade de você executar o trabalho. Será que você tem mão de obra suficiente? Tem tempo disponível? Isso vai caracterizar um impedimento técnico. E lembrando, não é feio. Na verdade, isso assegura ao perito confiança se ele se declarar impedido ou suspeito por algum dos motivos. Honestidade é o que faz um bom profissional também, né? Faz parte das características do bom profissional. Diferente da perícia, né? Todas as áreas a gente necessita dessa característica, mas dentro da perícia isso é muito bem visto. Então, a gente pode ter esse impedimento, né? Então, voltando aqui. E como é que a gente pode constituir provas? O que o artigo 212 do Código Civil indica sobre provas? Então, salvo um negócio que se impõe de forma especial, o fato jurídico pode ser provado mediante confissão, documento, testemunha, presunção e a própria perícia. Lembrando, alguns aqui são um pouquinho frágeis se utilizados de maneira isolada. Própria confissão, ela é um elemento
pouco visto dentro da perícia judicial contábil, né? Se a gente partir para o criminal, isso acontece de maneira mais significativa. E a presunção, ela tem também as suas fragilidades, né? Se a gente consegue aliar presunção a documentos, presunção a testemunhas, isso começa a ganhar robustez. Isso foi até o que a gente viu nas últimas aulas, né? E todo esse processo de construção de provas, da aplicação desses procedimentos, a gente vai ter como resultado ou produto final o laudo. Então, o laudo pericial contábil, que deverá, então, auxiliar o juiz, quando o laudo for judicial, na elaboração da sentença, enquanto na justiça trabalhista, ela já tem um pouquinho de diferença, ela tem mais um caráter de quantificação monetária das sentenças. E para a elaboração do laudo pericial contábil, seja em qualquer das duas instâncias, né, seja na civil ou na trabalhista, a gente tem todo um procedimento para seguir, né, toda uma estrutura textual para seguir. Então, para a elaboração do laudo contábil, o perito pode anexar qualquer tipo de documentação, qualquer tipo de apêndice, material que ele levantou, que julgar útil e necessário para dar suporte à sua conclusão, conforme orientado pelo item 12 da NBC-TP 01. O perito deve utilizar os meios que lhe são facultados pela legislação e normas concernentes ao exercício de sua função, com vistas a instruir o laudo pericial contábil ou o parecer pericial contábil com as peças que julgarem necessárias. E vai estar tudo anotado aonde? Onde a gente guarda todo esse material. Por isso da importância desse elemento. Os papéis de trabalho. Lá a gente vai ter essas figuras, falar assim, guardadas, arquivadas, e que vão ser utilizadas na hora da preparação do laudo para dar sustentação à nossa resposta. E por que é importante a gente sustentar a nossa resposta? E fazer isso de maneira mais convincente o possível. O que acontece se um quesito for mal redigido na sua resposta? A gente pode ter pelo menos dois problemas, né? Esclarecimento, ou o que pode acontecer? Então, alguém pode pedir esclarecimento sobre o que você respondeu e alguém pode contestar, né? Então, se contestado, existe um risco de você ter o seu trabalho desconsiderado pelo juiz. Feito isso, você deixa de receber o honorário referente a essa parcela do trabalho. Então, você tem um laudo considerado inservível. Aí que é o triste, né? Feito isso, pode ter o segundo laudo, né? A segunda perícia que eles chamam. E o laudo, parecer contábil, deve ser escrito e obedecer norma específica
definida no item 58. O laudo pericial contábil, o parecer pericial contábil são documentos escritos, nos quais os peritos devem registrar de forma abrangente o conteúdo da perícia e particularizar os aspectos e as minudências que envolvam o seu objeto e as buscas dos elementos de prova necessários para sua conclusão. Então, a gente vai fazer um documento formal indicando tudo que a gente encontrou referente àquela disputa judicial, aos quesitos levantados, né? E ele apontar os elementos que provam ou que levaram a gente a uma determinada resposta. E no encerramento do laudo pericial, o perito contador deve redigir de forma clara e precisa. Isso é importante, né? Clara e precisa, a sua conclusão sobre tudo que analisou, estudou e pesquisou, envolvendo o objeto que está em discussão. E é importante atentar que essa conclusão deve obrigatoriamente descrever e responder tudo que o autor questionou na inicial, configurado também na síntese do objeto da perícia. Isso está lá no item 59. A norma, então, vai trazer o texto dessa maneira. Obriga a norma que os peritos, no encerramento do laudo pericial contábil ou parecer pericial contábil, consignem de forma clara e precisa as suas conclusões. E aqui é o que o bicho pega, né? Vocês escreverem de forma clara e concisa uma conclusão sobre aquele processo que está em discussão. Eu vejo assim, é o mais difícil de ser feito, né? Escrever de forma clara e precisa. E a gente ainda tem outras determinações indicadas no item 60 e 65 sobre a constituição do laudo. Laudo pericial contábil e o parecer são orientados e conduzidos pelo perito contador e pelo perito contador assistente, que adotarão um padrão próprio, respeitada a estrutura prevista nessa norma. Então, existe um modelo a ser seguido de laudo ou de parecer? Não, né? Cada um pode fazer da sua maneira, da maneira que se sentir mais confortável, desde que apresentem a estrutura mínima que a norma pede, que a NBC-TP 01 pede. E neles devem ser registradas de forma circunstanciada, clara, objetiva, sequencial e lógica o objeto da perícia, os estudos e observações realizadas, as diligências, os elementos de prova necessários, metodologia e critérios adotados e os resultados devidamente fundamentados, terminando com as conclusões. E os peritos devem elaborar o laudo pericial contábil e o parecer pericial utilizando-se do vernáculo sendo admitido apenas palavras ou expressões idiomáticas de outras línguas, desde que de uso comum nos tribunais judiciais e extrajudiciais. O que isso quer dizer? Nosso texto tem que ser feito, basicamente, em língua portuguesa. Ah, por que isso, professor? Que é a nossa língua mãe, né? Mas a gente vê alguns processos contábeis, alguns procedimentos que são chamados por uma palavra ou por um termo em
em outra língua. Posso usar? Normalmente não. Porque ele pode ser do nosso meio contábil, mas a área jurídica acaba não adotando esses termos. Há um bom exemplo disso. Teste de impairment. Vocês devem ter ouvido durante o curso esse nome, né? Teste de impairment. Ouviram? A Caroline respondeu que sim. A gente utiliza, então, esse termo para fazer um laudo? Impairment é estrangeiro, é inglês. Então, a gente tem que deixar esse termo e trazer para o brasileiro. Teste de impairment nada mais é do que ajuste ao valor recuperável. Então, a gente tem que tomar cuidado. E o pior é que a gente chama muito mais de teste de impairment do que ou teste de ajuste a valor recuperável. Né? Então a gente adota padrões, às vezes, em inglês e que a gente não pode colocar nos laudos. E para que a gente tenha um bom laudo, a gente vai ter que atender alguns requisitos. Quais são? Ser objetivo. Então, o juiz não gosta de floreio, né, vamos falar assim. O juiz gosta de texto curto e direto, até porque o tempo dele também é bem curto. Rigor tecnológico. Então, todas as nossas técnicas têm que ser aplicadas de maneira consistente e possível de ser auditada ou comprovada. A gente tem que ter um texto conciso, uma boa construção textual. Claro, vai exigir argumentação para convencimento das nossas respostas e, consequentemente, a não existência de questionamentos futuros, exatidão e clareza. São elementos bem simples no nosso dia a dia para escrever, né? Ainda mais com a língua portuguesa, que são, assim, uma língua bem simples, quase não dá brecha para interpretações. Então a gente tem que tomar muito cuidado na redação. A redação do laudo pode ser um risco se a gente não fizer uma boa revisão, pedir para uma segunda pessoa fazer a revisão para não deixar nada, vamos falar assim, a ser esclarecido futuramente. Essa é a ideia. E o que a gente precisa de estrutura mínima, tanto no laudo quanto no parecer? Na verdade, um elemento só diferencia o laudo do parecer. Então, a gente vai ter a identificação do processo das partes. Bacana. Que a gente praticamente faz o cabeçalho, né? Síntese do objeto da perícia. Então, a gente faz aquele resumão indicando o que foi a briga, o que levou àquela discussão, o que está sendo questionado. Feito a síntese, a gente vai fazer o apontamento da metodologia utilizada para os trabalhos periciais, que procedimento que nós adotamos, que forma de cálculo, qual forma de levantamento de dados, como foi feito o processo técnico, a identificação das diligências realizadas. Então, como é que a gente fez todo esse processo de levantamento de dados, documentos, informações? E aqui vem vamos falar assim, a parte mais
robusta, ou que exige o cuidado maior do perito. Transcrição, então a gente faz a colocação exatamente da pergunta, seja do juiz ou das partes, e resposta aos quesitos. Então a gente traz a pergunta da maneira que ele veio, faz um copia e cola mesmo, e responde fundamentando aquilo que a gente pode, aquilo que a gente encontrou. Lembrando que a gente não pode usar a dicotomia só do sim ou não. A gente tem que ter a argumentação para justificar um sim ou um não. Isso para o laudo pericial contábil. Aí que diferencia o parecer. O parecer ele vai fazer a transcrição e resposta aos quesitos. Então, nada mais do que copia e cola do que o perito nomeado fez, e onde o perito assistente tiver divergência, ele vai fazer também a resposta ou comentário do que o perito nomeado respondeu, o que ele diverge com relação ao perito nomeado. Basicamente essa a diferença. O apontamento das divergências, né? As conclusões, anexos e apêndices, o que vai dar o suporte a toda essa figura da resposta aos quesitos. E, por último, a assinatura, né? Faz a assinatura, hoje em dia de modo eletrônico, e a comprovação do seu registro, da sua habilitação profissional, através da DHP, que é a Declaração de Habilitação Profissional. Então, você coloca no final do processo essa figura da DHP. Antigamente era mais legal a DHP, que era um selinho, então daí você escrevia o laudo, assinava e colava o selo. Hoje não, hoje é um, uma espécie de uma certidão impressa dentro do site do CRC. E falando sobre todos esses detalhes, a gente não pode esquecer da responsabilidade do perito em relação ao sigilo. Perito, contador, aí assim como os auditores, tem uma responsabilidade muito grande quanto ao sigilo profissional. Então, na NBC PP 01, manifesta nos itens 25 e 26 sobre o sigilo profissional. O perito contábil, em obediência ao Código de Ética Profissional, deve respeitar e assegurar o sigilo das informações que teve acesso, sendo proibida a sua divulgação, salvo quando houver obrigação legal de fazê-lo. Então, isso daí eu aprendi com um auditor antigo, um auditor bem antigo de carreira. Ele falava assim, olha, tudo que a gente leva, ou tudo que a gente verifica dentro da empresa que a gente está auditando, que valeria a mesma coisa, todo o processo que a gente está verificando, a gente não comenta nem com a esposa. Né? Então, olha como ele levava tão a sério essa figura do sigilo, né? E sim, a gente deve ter essa postura mesmo. Porque hoje em dia, ainda mais hoje em dia, né, com o advento da internet, para essas informações caírem em mídias, qualquer forma de divulgação pode levar a prejuízo, seja a imagem, seja financeira, a qualquer uma das partes, né? E hoje em dia a imagem para qualquer empresa é algo muito importante, né? Você manter a sua imagem, o seu posicionamento é algo extremamente significante.
E o dever do sigilo subside na mesma hipótese de um profissional se desligar de um trabalho antes de ter concluído. Ah, eu não consegui continuar a dar sequência no processo. Mesmo assim, você mantém total sigilo sobre tudo que chegou ao seu conhecimento até aquela data. Então a gente não pode ficar contando para ninguém, professor. Não. Né? A gente deve manter descrição com relação à figura do que a gente levanta nos autos. Às vezes pode ter coisa ali que mancha a imagem de alguém, né? Concordam com isso? Discordam? Adoro a participação de vocês, gente. Vocês me deixam tão. Só para vocês verem a importância dessa ideia da figura, da imagem profissional, a imagem da empresa. Vocês viram o que está acontecendo com a Wizard hoje? Fugindo um pouquinho da revisão. Viram? Não vi, professor. Alguém teve curiosidade, ou tem curiosidade de só ir no Google e digitar Wizard? Vamos fazer isso só para vocês verem a preocupação que existe hoje sobre a imagem das empresas. A porquê dessa preocupação da Wizard hoje? Hoje a gente teve o depoimento deles, né? Deles não, né? Do Carlos Wizard. Wizard. Ó, só digitei a marca. E vejam que eles colocaram como um anúncio pago no Google. Que é a primeira coisa que eles estão preocupados? Vender o curso? Olha que interessante. Esclarecemos que não há qualquer vínculo da rede Wizard com o empresário Carlos Wizard. A multinacional de educação Pearson adquiriu a marca Wizard em 2014. O que eles fizeram? Qual foi a preocupação deles aqui? Tem Manter a uma imagem. notícia embaixo de alguma coisa da CPI, né? Isso. Hoje foi o depoimento dele, né? Que, por sinal, deu vontade de chorar. Eu gosto de ficar escutando enquanto eu estou no trabalho. Deu vontade de chorar. Porque ele fugiu de tudo, tudo. Mas foi o depoimento dele. E qual foi a preocupação da marca? Olha, não tem nada a ver com esse cara, não, hein? Então, por isso a gente tem que tomar esse cuidado, às vezes, com o que a gente toma de informação em relação às empresas, para não divulgar nada, para não deixar nada sair do nosso conhecimento, para não prejudicar ninguém. Lembrando que a gente pode responder civilmente e até criminalmente sobre o que acontecer ou sobre qualquer dano que a gente venha a inferir a alguém, né? Então, por isso que a gente fala da responsabilidade. Conselho Federal de Contabilidade, preocupado então com essa conduta, faz constar na NBC-PP as orientações nos itens 28 e 29 em relação às suas responsabilidades. O perito deve conhecer as responsabilidades sociais, isso é bem aquele caso ali de manchar a imagem ou trazer problemas a alguém, éticas, profissionais e legais, a quais está o sujeito no momento que aceita o encargo para execução de perícias, seja contábil, judicial, extrajudicial ou mesmo arbitral. A gente tem que tomar cuidado para não prejudicar ninguém e não agir de maneira antiética. E o termo responsabilidade,
refere-se à obrigação do perito em respeitar o princípio da moral. Princípios da moral, isso é uma coisa bem interessante. Moral vem da onde? Que a gente tem diferença de ética e moral. Moral vem de quem? Da gente, né? Das De nós, né, pessoas. professor? Hã? De nós. Isso, é algo pessoal. Cada um constitui a sua moral. Inclusive, a gente tem sujeitos que não têm a formação moral. Nada a ver com. Quer dizer, tem um pouco a ver com política, mas não é nesse sentido que eu estou falando, né? No sentido de formação social mesmo. Existem casos onde a pessoa não consegue constituir elementos de moralidade. Aí são problemas psicológicos mesmo, tá? E ética? Ética daí vem da conduta de um grupo. Então, no nosso caso, a ética vem de quem? Conduta de quem? Qual o nosso grupo social profissional? Contadores e peritos contadores, né? Então, quem baseia são os nossos princípios, os princípios pautados no código de ética e a própria legislação. A gente também tem que seguir a legislação, tanto o Código Civil quanto o Código Penal, a gente vai estar sujeito a eles. Então, atuando com lealdade, idoneidade, honestidade no desempenho de suas atividades, sob pena daí de responder civil, criminalmente, ética e profissionalmente por seus atos. Então, esses elementos que eu preparei para revisar com vocês, né, essa discussãozinha, discussão não, né, esse remember de tudo que a gente viu de maneira mais resumida para vocês terem uma base para o que vai cair na prova, o que vai ser solicitado na prova. E deixo aberto agora para vocês a dúvidas, perguntas, questões, do que se sentirem à vontade para questionar. Nada? Nem sobre, não, professor, como é que o senhor montou a prova? Quantas questões? O que vai cair, mais ou menos, a gente já conversou, né? Como é que vai ser a nota do bimestre? Nada disso, gente. É 70 a prova, né, professor? Hã? 70%? Esse... Não. Não? Ah, tá. Vamos, então, primeiro falar dessa composição. A gente tem 20 pontos do PI, né? Do projeto integrador, e 10 da prova multidisciplinar. Então, 30 pontos vem de fora, vamos falar assim. Sobra 70 para a nossa disciplina. Como é que eu separei esses 70, ou como é que vai ser formulado os 70? A gente teve alguns trabalhinhos durante o bimestre, né? Inclusive tem vencendo hoje, hein? Então, esses trabalhos vão valer 30 pontos. Temos questões de frequência. Vocês responderam todas, gente? Pelo amor de Deus, me falem que sim. Eu não sei se eu respondi todas, professor. Não sei se teria como abrir lá para dar umas. A gente conseguir responder todas. Vale pontos também, né? E eu vou dar pontos simplesmente pela resposta. Um ponto. Ah, Quem sim. responder vai ganhar um ponto. O abrir eu não posso abrir a de frequência porque a faculdade fica em cima, porque teoricamente
ela seria para avaliar a frequência do aluno. Então, Ah, tranquilo, professor. se eu fizesse isso, seria como nas escolas do colégio estadual, onde ainda tem aquele livro de chamada, eu rasurar o livro. Então, aí podem me encher o saco, né? Sabe? Então, essa não dá. Então, aí deu 40 pontos. Dos 70, falta 30, que é a nossa avaliação. Então, a avaliação vale só 30. Então, a nota ficou bem diluída, bem espalhada. Dá para recuperar sem muito problema quem ficou com nota um pouco mais baixa. E quem está com a nota mais folgada, aí já tem a prova sendo algo bem mais tranquilo, né? Um pouco peso. Tranquilo, então, a composição da nota do bimestre? É isso 30 aí, professor, tranquilo. PI e prova integradora, 30 dos nossos trabalhos. Ligaram uma música muito doida aqui agora. Esse condomínio é uma coisa de doida. 30, então, desses trabalhos, 10 das questões de frequência e 30 da prova. Bem diluído. Mais alguma dúvida, gente? Não, professor. Não? Nem quantas questões? São 16 questões. Ah, longas, professor, não. Textos curtos, nada de questão muito longa. Mas é bem o padrãozinho que o CFC cobra. Né? Então é bem o jeitinho do CFC. Ah, mas vai estar Aquela ali do difícil? contabilista eu já ia errar já. Pior que essa Eu não me foi confundi, porque você já tinha falado, né, que era só contador. E daí eu só me confundi, contador. já E ia errar já. essa daí eu não foi na prova do CFC que eu vi. Essa eu achei em concurso de perito, concurso para perito, a gente fazendo esse questionamento. Né? Mais alguma coisa, gente? Nada? Certeza? Amable, Cassandra, Caroline, Kathleen. Tranquilo? Tranquilo. Kathleen, eu tenho que te pedir desculpas. Pelo quê? Eu não consegui trazer o perito lá da Polícia Ah, Científica. sem problema, né? Vou justificar o porquê. E, inclusive, trazer uma notícia para vocês. Notícia rumores, né? Porque tudo isso depende do governo. Eles estão muito sobrecarregados de trabalho. Eles estão com falta de mão de obra. E já tem um edital pronto para a prova de perito da Polícia Científica. Aí está indo para o governo aprovar e liberar o concurso. Então, logo, logo tem concurso para perito, tá? Quem quiser fazer, é uma boa área. Quero que você tenha interesse também, né, Kathleen? Aham. Então, ó, já vai observando que tá para sair concurso. Esse Isso, do perito é da Polícia Científica, professor? isso. Que vai sair? Aham. Ah, tá. Porque o que que aconteceu? Eles já convocaram todo mundo que foi do último concurso, os aprovados, e está sobrando vaga ainda. Eles estão demandando mão de obra. Então já tem o diretor da Polícia Científica já fez a solicitação, já tem o edital pronto, só falta agora o pessoal aprovar, lançar o edital e fazer prova. Aí vai ter, claro,
né? E tem N áreas para perito lá dentro, né? E o que a gente pode se candidatar? A gente contador. Pode se candidatar para perito geral ou para perito contador. Tem essas duas possibilidades, né? Ah, tem diferença de salário? Não, é igual. Tem diferença de função? Tem. Bem diferente. Aí cada um vai para o seu canto, né? Mas para quem não fez ainda o exame de suficiência, daí como que fica esse do perito? O Daí não tem perito como. geral não exige que você tenha CRC, tá? Ah, não? Não, o perito contador precisa. Ah, tá. Então esse é mais clean. O perito geral, digamos, seria uma forma de vocês entrarem e lá dentro vocês vão fazer um curso de perito. O perito contador também faz, mas é um pouquinho mais focado. O perito geral é para aquele que vai investigar crime mesmo, tá? Aquele que vai tirar É foto, legal, né? vai. Aí não vai tirar digital porque esse é o papiloscopista, né? Então lá dentro tem várias funções. E eles atuam todos juntos, né? Mas esse geral. Professor, Oi. geralmente é onde que sai o edital? Olha, esse é um problema do governo do estado. Ele não tem uma banca definida. Aham. Então, aonde que eu sugiro para vocês acompanharem? Eu gosto muito do site da PCI Concursos. PCI Concursos. PCI, professor? Isso, vamos abrir aqui. É, meu áudio tá baixo aqui, eu não sei o que aconteceu, não tô escutando Deixa eu direito. compartilhar de volta. Que é poucos os concursos que tem banca fixa, né? Ah, por que você indica, professor? Porque é o que eu uso para ficar olhando concurso também, tá? Então, digita lá PCI Concursos, vem aqui na região sul. Aí vai trazer separado o que é do Paraná, né? O que é do Rio Grande do Sul e o que é de Santa Catarina. Vamos ver o que tem lá no Paraná. Para a Câmara. Nossa, não faço nem ideia onde fica essa cidade. Para a Defensoria Pública, ICMBio, a ICMBio é interessante. O IFPR, que é o que eu sempre estou olhando. Por isso que eu fico de olho em concurso, gente. Concurso de professor. Ministério Público. Aí tem 1 milhão de prefeitura para poder fazer concurso também. Tribunal. Ó, como deve ser bom passar um concurso para tribunal, né? Para juiz. Olha o pequeno salário deles. Dá para ter uma vida tranquila, né? Com certeza. 28 mil. Ah, mas tem que estudar bastante para passar nesses. Universidade Federal, Oeste. Então tem vários. Aqui vocês conseguem ir filtrando, né? E quando sai os do estado também entra aqui. Ah, pode ver aqui pelo próprio. Cadê o Ministério Público, que é do estado, né? Também sai aqui. Então é uma maneira de vocês conseguirem acompanhar.
todos os concursos. Ah, professor, tem como ver os nacionais? Aí é só vir aqui em nacional, né? Igual eu falei para vocês, Banco do Brasil, é o primeiro que aparece aqui. Tá com um concurso aberto. Impressionante, né? Como está tendo concurso para a área militar. Então é por aqui que eu vejo, pelo PCI Concursos. Tranquilo? Mas esse ainda, como diz, ainda está no forno. Tá para sair. Mas já fiquem atentos que realmente tá para ser liberado. Quem sabe até final do ano. É, bem provável. É bem provável que até o fim do ano já tenha saído esse edital. Mais dúvidas, gente? Perguntas, questões? Não, professor. Então tá. Então hoje a gente encerra a nossa disciplina. Obviamente, não dá para trazer tudo de perícia, porque perícia ele é um ramo amplo, delicado. Daria para fazer uma pós-graduação inteira sobre perícia, assim como tem pós-graduação em perícia, mas como a gente tem só um semestre para trabalhar, a gente faz esse apanhadão. Boa noite, Franciele. E espero que eu tenha conseguido despertar um pouquinho da atenção de vocês para a área e trazer um pouquinho do conhecimento sobre essa área para vocês, pelo menos verificarem, não, é uma área que eu tenho interesse ou é uma área, não é uma área que eu gostaria de seguir. E tentar deixar o mais light possível, que é difícil, uma matéria muito técnica, né? Ela é muito jurídica. Vocês não concordam com isso? Ela é muito envolvida em lei, muito impregnado em artigo, legislação. Isso torna a aula pesada. Eu sei o quanto vocês que gostam de cálculo têm receio dessas aulas. Então é uma tarefa um pouco difícil para o professor. Mas tentei cumprir da melhor maneira possível. Então, desejo para vocês um bom finzinho de semestre. Não sei se eu vou trabalhar com vocês semestre que vem ou não, ainda não tive um posicionamento das minhas disciplinas do próximo semestre. Caso a gente trabalhe junto, até semestre que vem. Se não, até o momento que a gente se encontrar como profissionais, né? Que logo, logo vocês já vão estar exercendo, se Deus quiser, a profissão de contador, né? Com o CRC em mãos, tudo bonitinho, né? É o que eu desejo para vocês. Tranquilo? Tranquilo, professor. Obrigada. De Bom nada. final de semana aí, logo aí. Verdade. E até a próxima. Bom fim de semana. No dia da prova eu vou ficar online para tirar a dúvida de quem precisar, né? Mas fica a critério de vocês. E aproveitem o frio, né? Agora, momento de ir tomar banho. Ah, que medo. Nesse Eu já frio, tomei o meu, agora não. então tá tranquilo. Eu ainda vou ter que me enfiar debaixo do chuveiro, tomar banho para poder dormir. E amanhã, diz que é frio de volta, né? Previsão que eu vi é 3 graus. Então, nada que deixe muito feliz a gente. Faz parte. Então tá. Então tá, professor. Bom descanso, Kathleen. Boa prova lá para vocês, tá bom? Para você também, professor. Boa Obrigado. noite. Boa noite.